Meus amigos, bom dia a todos. É com muita satisfação, com muita honra, com orgulho e com muita firmeza e consciência no meu ato, estou aqui presente hoje com vocês. Como todos sabem, sempre estive desde o início dessa luta de absoluta justiça de todos os nossos irmãos e colegas servidores do Poder Judiciário da União. Quero iniciar essas breves palavras lançando a sociedade brasileira, porque sei que essa nossa reunião aqui ecoará pelos 4 cantos deste país. Quero lançar à sociedade brasileira uma reflexão através de uma pergunta, uma simples pergunta: a quem interessa a ruína do Poder Judiciário da União? A quem interessa? E vou dizer por que estamos caminhando para esta ruína pelo estado de coisas que vivemos hoje no Brasil. Quero fazer aqui a constatação de alguns fatos, e contra fatos, todos sabemos, não há argumentos. A primeira constatação necessária é que o ano de 1988 constituiu um divisor de águas na história do Brasil. A partir de 1988, o Poder Judiciário passou a ser o grande protagonista da sociedade brasileira. Porque a partir daquele ano, com a instalação de uma nova ordem constitucional, deixamos de ter uma carta fundamental que revelasse meras intenções. Passamos a ter um estatuto fundamental garantidor de prestações sociais pelo Estado brasileiro. Deixamos de ter um Estado unicamente liberal, abstencionista, que deixasse a economia de mercado simplesmente fluir e os homens, dentro da sua liberdade, seguirem os seus caminhos. Avançamos para um Estado democrático e social de direito. E a partir daí, como já era esperado, os nossos legisladores não legislaram. O nosso poder executivo não executou aquilo que deveria executar, como até hoje não executa. E o Poder Judiciário Legislativo não legisla em termos de dar concretude aos direitos sociais consagrados na Constituição do Brasil. E aí entra o Poder Judiciário com a sua gravíssima responsabilidade de vivificar a Constituição brasileira, de fazer que aqueles direitos ali consagrados não fossem uma mera ilusão, mas sim uma realidade para os nossos irmãos mais pobres, desvalidos, para as minorias, enfim, para todos aqueles que necessitam da assistência do Estado. E a partir daí, com a implementação das políticas públicas, através daquilo que se convencionou chamar de judicialização das políticas públicas, de ativismo judicial, o Poder Judiciário, especialmente da União, passou a exercer com coragem o seu papel. Seja na justiça eleitoral, moralizando as eleições neste país, seja na justiça do trabalho, garantindo aqueles direitos sociais dos trabalhadores,
seja na Justiça Federal, garantindo as prestações mínimas daquilo que a Constituição prevê como um mínimo existencial necessário à promoção da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil. E com isso, meus amigos, o Poder Judiciário passou a ser uma espécie de incômodo para os demais poderes da República. E aí, toda a oportunidade que temos vivenciado, nós somos verdadeiramente perseguidos pelos demais poderes da República. E digo isso porque o momento é do exemplo maior do que está acontecendo no país. Meus irmãos, é fato que os servidores do Poder Judiciário da União, sempre vistos pela sociedade como do mais alto nível, comprometidos, preparados, competentes, é certo que há 10 anos esses homens e mulheres vêm sofrendo com uma defasagem humilhante nas suas remunerações. São dados oficiais, enquanto temos nesse período a inflação beirando 70%, os nossos queridos servidores, vocês tiveram recomposições, ajustamentos e não reajustes de apenas em torno de 15%. Portanto, a vida dos senhores, o padrão de vida dos senhores reduziu-se pela metade em 10 anos. Isso é extremamente significativo e grave. É preciso que a sociedade brasileira tenha conhecimento desses fatos que estão aí publicados sem nenhuma maquiagem, fatos reais. E nesses 10 anos, todos sabemos, alguns casam, aí tem seus filhos, aí as necessidades só aumentam, só diminuem quando morremos, porque na verdade a vida social, a demanda, ela sempre aumenta e com salários defasados esvai-se a nossa dignidade. Exemplo disso é a luta dos magistrados. Nós, magistrados, que a duras penas, bem ou mal, estou aqui para reconhecer, conseguimos sim um padrão de subsídio que nos garante aquele mínimo existencial dentro do nosso padrão de vida, naturalmente pelas nossas funções, daquilo que nos é exigido. Por que não nós, magistrados do Poder Judiciário da União, não abraçamos publicamente essa luta dos nossos irmãos servidores? Se nós conseguirmos é preciso que tenhamos consciência, como eu já disse por escrito e agora digo verbalmente, com todas as letras. É preciso que nós, juízes, que a sociedade brasileira, que os parlamentares e que os governantes desse país saibam que os servidores não integram um mero departamento do Poder Executivo, nem do Legislativo. Os senhores merecem ser tratados com respeito e dignidade. E é preciso que todos nós, inclusive nós magistrados, saibamos que se somos membros do Poder Judiciário, é verdade, somos sim membros do Poder, membros de um corpo cuja cabeça é a nossa Suprema Corte, mas somos membros de um corpo cujo tronco são os nossos servidores. Sem este tronco, não há membro que resista e que sobreviva e que se movimente. Com um tronco mutilado, como esse corpo vai sobreviver, meus queridos colegas, meus queridos amados irmãos brasileiros? É a pergunta que faço.
Precisamos valorizar esse tronco que sustenta o poder judiciário. E hoje o que nós vemos é preciso que se diga para a sociedade, nós que temos dados que muitas vezes não são divulgados, nós temos servidores beirando o alcoolismo, nós temos notícia de servidores suicidando-se, nós temos notícias de vários servidores, inúmeros deles, psicologicamente abalados pela vida indigna que têm sido forçados a levar, e a sociedade não vê o que está acontecendo por trás das cortinas. E é preciso que abramos essas cortinas para que essa realidade chegue ao conhecimento do povo brasileiro, dos nossos parlamentares, dos nossos governantes. Meus amigos, sem nenhuma dramaticidade, apenas baseando em fatos, eu estou aqui não para conquistar a simpatia de vocês, mas consciente da minha grave responsabilidade como membro de um poder que está às beiras da derrocada com o que está acontecendo no Brasil. E aí volto à pergunta: a quem interessa derrubar esse poder que tem garantido a estabilidade democrática, o funcionamento das instituições desse país, que está investigando, apurando e punindo aqueles roedores da nossa pátria, que está dando concretude aos direitos sociais dos nossos irmãos brasileiros? A quem interessa derrubar esse poder? Uma resposta eu tenho: é a quem não interessa. Aos homens e mulheres de bem desse país, aos pobres e desvalidos da nossa nação, não interessa. Digo aqui, e isso é preciso que seja escrito: dia 30 de junho próximo de 2015 é um dia decisivo para essa república, sem nenhum exagero. Porque, senhores, o que assistiram dia 10, humilhado, vilipendiado junto com os senhores, abusado, com aquela indignidade de uma retirada desse importantíssimo projeto, justíssimo projeto, que não é reajuste algum, é uma mínima recomposição daquilo que os senhores são dignos e merecedores. Foi retirado abruptamente, como se estivesse tratando ali aquele projeto de animais, que também merece o nosso respeito, mas nós merecemos muito mais. O tronco do Poder Judiciário merece muito mais respeito e dignidade. Dia 30, este projeto precisa ser aprovado no Senado Federal. Porque se não for, meus amigos, e aqui digo isso com o testemunho do meu professor Nelson Xavier, que com muita honra para todos nós integra o nosso Tribunal Regional Eleitoral. Com o testemunho de Vossa Excelência, vou afirmar com todas as letras: se dia 30 esse projeto não for aprovado, até por aclamação no Senado da República, isso poderá significar o início do fim da estabilidade das instituições e do regime democrático neste país. A coisa é grave nessa magnitude, meus amigos. Então, quero aqui, mais uma vez, hipotecar aos senhores a minha mais irrestrita e absoluta solidariedade neste momento de luta pelas vidas de 120 mil famílias de irmãos brasileiros nossos, integradas pelos senhores. Não só esse apoio aqui verbal e por escrito, mas estarei firme nessas fileiras, dia a dia, hora a hora, até o dia 30 e depois dele, até que essa justa conquista seja sacramentada pelos demais poderes.
defender aquilo que é justo, se for preciso, hipotecando a nossa própria vida nessa luta digna dos senhores. Tenhamos esperança de que o Senado Federal, os senhores senadores, honrem os mandatos que lhe foram outorgados pelo povo brasileiro. Honrem a gloriosa história do Senado Federal do Brasil e aprovem por aclamação este projeto que depois terá que ser sancionado. Terá que ser sancionado. A vocês, meu beijo carinhoso, meu abraço de irmão, a minha fraternidade, a minha solidariedade, e vamos em frente! Luz, amor e paz! Obrigado pelas suas palavras. Realmente, isso veio no momento. Nós sabemos que as instituições estão apoiando, e a gente convidaria aqui o João Beleza.